Olá, e a igreja, como vai? Ela está de portas fechadas? Está quieta? Com atividades suspensas? Sem culto? Pois é, isso tem me feito refletir sobre a essência da igreja, sobre o que caracteriza a igreja. E atualmente, ao menos no mundo ocidental, a igreja ela depende de portas abertas. Depende de barulho, depende de movimento, depende de atividades, de cultos, celebrações, eventos, enfim, de todo o conjunto de programação que a liderança é capaz de organizar. Esse jeito de ser igreja, ele foi sendo moldado através do século. Não foi uma ideia, não foi uma estratégia adotada por alguém, mas simplesmente foi surgindo na medida em que a igreja foi se organizando, se estabelecendo, e assim também então esse jeito de ser igreja, ele também surgiu. E com isso, a vida de fé passou a ser vista como a participação nestas celebrações. Ou seja, se o ser igreja significa promover encontros, reuniões, então ser cristão também significa participar desses encontros e dessas celebrações. Mas se fosse assim, como a igreja iria sobreviver, como a fé cristã iria sobreviver em momentos como esses? Precisamos voltar nosso olhar para a igreja primitiva, encontrada no Novo Testamento, para a igreja dos primeiros 300 anos do cristianismo. Precisamos voltar nosso olhar para lugares onde os cristãos são perseguidos e não possuem a liberdade que nós temos aqui no Ocidente para nos encontrar. E fazer essa pergunta, como a igreja sobreviveu nesses lugares, como ela sobrevive nesses lugares, onde os cristãos viviam e vivem não com medo de um vírus, mas com medo de pessoas, esses temas opressivos e hostis à fé cristã, para esses lugares onde eles não podem fazer grandes celebrações. E talvez seja a oportunidade que temos de corrigir algumas coisas. E uma delas é justamente o que caracteriza a igreja hoje. Pois quando lemos e estudamos as cartas do Novo Testamento, nós vamos perceber que a maior parte das instruções e exortações, elas não estão relacionadas às celebrações, reuniões e estruturas. Estão relacionadas ao viver diário. A maneira como vivemos, como trabalhamos, como nos relacionamos, como nos divertimos, como levamos o Evangelho a outras pessoas, como lidamos com diversas circunstâncias em nossa vida. E um exemplo disso nós encontramos em Filipenses, capítulo 1, os versículos 27 a 30, onde diz: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isto é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. O apóstolo Paulo, ele estava preso em Roma, aguardando o julgamento, mas ele pastoreava à distância, pastoreava por meio de cartas. Ele fez isso nessas circunstâncias em que ele estava preso, mas também ele fez isso em outros momentos, onde simplesmente devido à distância em que ele estava de uma determinada comunidade, ele adotou então
esse meio de comunicação existente na época e que ainda existe hoje, que é a orientação por meio escrito, por meio de cartas. E nesse caso específico, então, Paulo estava preso e ele escreveu para os filipenses, ou seja, para a igreja, para os cristãos na cidade de Filipos. Ele escreveu para uma igreja que não tinha portas abertas, eles nem sequer tinham um templo, não tinham barulho, não tinham grupo de louvor, não tinham grandes celebrações, não tinham muitas das coisas que hoje caracterizam a igreja contemporânea, a igreja moderna. No máximo, a igreja de Filipos possuía grupos domésticos, grupos familiares, e ainda assim com dificuldade devido a pessoas que traziam ensinos falsos e outros que queriam destruir a igreja. Paulo exorta esta igreja, Paulo exorta os cristãos a exercer sua cidadania de maneira digna do Evangelho. Isto não tem a ver com a quantidade de cultos, estudos bíblicos, palestras, reuniões, eventos que eles deveriam realizar. Tem a ver com perseverar na fé, manter a unidade, não deixar que ensinos falsos desviem o foco, resistir às tentações, resistir às humilhações, resistir a todo tipo de pressão. Viver sua cidadania de maneira digna do Evangelho tem a ver com não envergonhar o Evangelho, tem a ver com manter um caráter irrepreensível, tem a ver com manter a honestidade, ser justo e verdadeiro. Viver a cidadania de maneira digna do Evangelho tem a ver com amor, com respeito, com dignidade, com fé e esperança. Esta exortação para viver segundo as orientações do Evangelho é um tema recorrente nas cartas do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, praticamente todas as suas cartas, ele exorta os cristãos a viverem uma vida digna, uma vida coerente, uma nova vida. Também Pedro, em suas cartas, também escreve sobre isso. Tiago, uma carta preciosíssima do apóstolo Tiago, na qual ele orienta os cristãos a praticarem a palavra, a praticarem a fé, a viverem a sua fé. E isso nos mostra que esta era a essência da igreja primitiva e essa deve continuar sendo a essência da igreja. Mesmo que, ou seja, por mais que os encontros, as celebrações, os estudos bíblicos, tudo isso é importantíssimo para a vida da igreja, mas a essência da igreja ela não pode se limitar a esse tipo de vivência da fé. Pois a preocupação com a vida, com a conduta, com o testemunho que nós damos, ele precisa ser mais importante do que as estruturas, do que as liturgias, do que os encontros e as celebrações. Na verdade, os encontros, as celebrações, os cultos, os estudos, enfim, eles servem para nos alimentar, para nos fortalecer, para nos capacitar para a vida, para que quando nós estejamos fora desse ambiente de culto, de celebração, nós possamos continuar servindo a Deus, possamos continuar adorando a Deus, possamos continuar testemunhando daquela palavra que nós ouvimos e que nós aprendemos. Portanto, toda essa situação que nós estamos vivendo de quarentena, de afastamento, de isolamento, ela pode nos ajudar a entender isto que há muito tempo já tem sido falado e orientado,
que a igreja ela não se resume a um prédio feito de tijolos, cimento, ferro, areia. A igreja ela não se restringe a encontros, a cultos e celebrações. A igreja é a união de pessoas que creem e testemunham sua fé em Jesus por meio de palavras e ações. A nossa unidade e a nossa união, ela vai além da nossa união física e do nosso contato físico. A nossa união, ela acontece quando nós estamos firmes num único propósito, quando nós estamos firmes no Evangelho, quando nós estamos firmes na fé, quando nós estamos firmes no propósito único de servir ao único Deus revelado em Jesus, quando nós estamos firmes no propósito de, por meio de nossa vida, testemunhar, também ali nós estamos preservando a nossa unidade e a nossa união e preservando também a nossa fé. Certamente, quando houver a possibilidade, iremos retornar com os nossos encontros, com as nossas celebrações, pois elas fazem parte, sim, da vida de fé. Quando temos essa possibilidade, isso é um presente preciosíssimo de Deus para nós, essa possibilidade de caminharmos juntos, de estabelecermos amizade, parceria, companheirismo. Então sim, nós vamos voltar a nos encontrar. Mas enquanto isso, temos um tempo para refletir também sobre essa nossa trajetória. E por isso é o tempo também de nós refletirmos e entendermos justamente o fato de que a nossa fé ela precisa ser exercida nos contextos mais diversos. E por isso eu quero finalizar essa reflexão parafraseando o texto de Isaías, capítulo 58, os versículos 5 a 8. Eles falam mais especificamente a questão do jejum, mas quero trazer ele para um contexto um pouco mais amplo, onde então diz assim: será este o jejum, o culto ou celebração que Deus deseja? Que apenas um dia o ser humano se humilhe, se curve como bambu, vista uma roupa especial e se comporte como crente? Não. O desejo de Deus é que soltem as correntes da injustiça, tirem de cima das pessoas o peso que as fazem sofrer, acabem com todo tipo de escravidão, repartam sua comida com quem tem fome, deem abrigo e roupas a quem não tem e ajudem aqueles que estão perto de vocês. Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada e a glória do Senhor estará à sua retaguarda. Portanto, faça da sua vida um culto a Deus. Faça da sua vida, do seu dia a dia, do seu trabalho, dos seus relacionamentos, uma celebração a Deus. Pois você é parte da igreja. E que Deus te abençoe e te guarde nessa tarefa. Amém.